BH Invisível, com Gustavo Ziller. Último bloco do programa Horizontes de BH Invisível, um projeto dedicado a essa jovem cidade potente e efervescente. Hoje a gente recebeu 3 super-heróis e heroínas de BH, Débora Ladim, Luciana Bragança e o meu xará Gustavo Greco. Bom, trio do meu coração, agora é aquela pergunta que pessoas tremem, outros choram, outros pedem pra sair, outros desistem e falam não deveria ter vindo aqui nesse programa. Estou elegendo vocês 3 prefeitos dessa cidade. Luciana e a Débora, a primeira mulher prefeita da nossa cidade, e Gustavo também, o primeiro designer prefeito dessa cidade. Então a pergunta é direta, eu vou começar pela Luciana. Nos próximos 4 anos, Luciana Bragança, prefeita de Belo Horizonte, qual é a sua bandeira? Bom, eu ia começar plantando ela toda de novo. A minha bandeira seria entender as possibilidades dela enquanto uma cidade muito singular, que tem muita gente bacana dentro dela, que tem relacionamentos com a natureza incríveis, escondidos nos quintais, nas áreas vagas, nos lotes, que tem pessoas muito preocupadas com mobilidade sustentável. Então, a minha bandeira seria, eu quero uma cidade verde, eu quero uma cidade plantada, eu quero uma cidade cheia de jardim, eu quero uma cidade onde que a mobilidade seja feita de forma leve, que seja direito de todo mundo, que seja fácil ir e vir, que a gente entenda que a cidade ela é coletiva e ela é comum, que ela não é para o transporte individual, que ela não é para o indivíduo separado de tudo, do espaço. É uma cidade que ia ser cuidada, enfim, que ia ouvir o que as pessoas querem, que ia conseguir operacionalizar essas vontades. Essa ia ser a minha cidade, Belo Horizonte. Jardim. Uma cidade, um jardim. Tá aí, uma boa tag. Se eu fosse fazer a campanha publicitária da prefeita Luciana com design da Greco, a tag seria essa. Belo Horizonte, uma cidade jardim. É possível, eu acho. Débora, você é prefeita agora. Não foge não, Débora. Por favor, qual que é a sua plataforma nos próximos 4 anos? O que você sonha para essa cidade? Olha, na sinceridade, eu ia arrumar um metrô. Que a gente tem um metrô que é muito deficiente e eu acho que falta muito isso, né? A gente deixar um pouco mais subterrâneo, porque igual a Lu falou, a mobilidade, ela tem que ser pensada mais coletiva, né? Existem muitas pessoas que têm poucas alternativas, ainda mais numa cidade de morros, que é a nossa cidade, para mobilidade. Mas eu também ia pensar, assim, eu falei muito bem dos programas culturais, educativos de Belo Horizonte, mas eu ia investir mais nisso. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas como eu trabalho com educação especialmente focada em pré-vestibular, Belo Horizonte é um foco riquíssimo de colégios e pré-vestibulares. É uma das cidades do Brasil mais fortes nesse quesito. E eu acho que falta deixar isso mais acessível para a população mais carente. É uma cidade onde tem alguns dos maiores índices de aprovações em cursos. A UFMG, por si só, que é uma das 5 melhores universidades do Brasil, se não a melhor. E as outras universidades interioranas, a UFOP, a UFV, etc. Eu acho que falta deixar isso mais acessível para as pessoas, né? Deixar esses espaços mais acessíveis e mostrar para as pessoas o quão rica é a cidade culturalmente, né? Quantas opções, desde teatro, desde o parque aos domingos com o seu forrozinho gostoso, até o cinema, até os museus, até os espaços públicos que a gente pode ocupar. Tem uma coisa que eu queria desafiar vocês duas antes de eleger o Gustavo prefeito da cidade. Vocês duas têm uma pegada muito forte com a academia, né? Você tá na UFMG sempre, imagino que o seu dia a dia seja dentro da UFMG. O campus da UFMG ajuda ou atrapalha a cidade? Por estar aonde estar e descentralizado, vocês acham que é um problema um campus tão longe que não tem vida junto com o centro? Ou eu viajei aqui, não é por aí? Bom, a Escola de Arquitetura ela está na Savassi, né? Ela está no edifício tombado e eu padeço de não estar no campus, assim. Eu acho que a gente perde muito de se relacionar com as outras disciplinas. Isso para dentro do curso em si. A arquitetura, ela podia conversar melhor com a história. É claro, a gente conversa, mas estando do lado, você vai ali, dá aquela conversadinha, aquela coisinha mineira, bem interiorana e funciona com muita intimidade.
O deslocamento do campus para a região da Pampulha foi um projeto de descentralização mesmo da cidade, né? De favorecer um vetor norte de crescimento. Que é legal você falar que isso é uma coisa boa para a cidade, né? Novos centros são bons para a cidade, não é isso? Sim, descentralizar isso é importante, porque assim, isso promove uma mobilidade mais sustentável, eu não preciso de depender de um centro. Parece que é uma coisa ruim, mas... De um centro formalizado, eu tenho pequenos centros que podem se desenvolver. Eu acho que o lugar que ela está, ela tem uma possibilidade de ter um campus, ela tem a mata do FMG, que é gigantesca. Ela não teria possibilidade se ela fosse ou descentralizada ou por aqui. Então, assim, estar numa região onde a possibilidade de ter grandes áreas verdes é legal. Estar numa região em que ela desloca esse vetor de crescimento para o norte da capital, que é o nosso vetor plano, né? Para a sua vetor montanhoso, não dá para crescer mesmo. Ou cresce muito dependente do carro, que é o caso dos condomínios de Nova Lima. O vetor norte é um vetor de expansão da cidade, já é um vetor muito consolidado, mas a UFMG representa essa expansão da cidade para o vetor norte. Incrível. Além de que é um oásis, né? No meio do concreto, no meio do Antônio Carlos, aquela rua gigantesca e tal, tem a UFMG. E a UFMG ela é muito integrada com a sociedade. Aos domingos tem o programa, não sei se vocês conhecem, que é o Domingo no Campus, que todo domingo tem programação, tem os Anjos de Rodas, que são uma ONG que ensina crianças e adultos, adolescentes, quem quiser andar de bicicleta. Tem várias programações culturais, aulas de teatro, escolas de idiomas, enfim. A universidade está aberta para essa população e eu também acho que o direito e a arquitetura e a medicina, assim, apesar de que a medicina são muitos estudantes, e eles estão lá realmente no polo deles, mas eu acho que a gente perde não tendo essa vivência de todos os cursos lá. Eu sei que o direito tem o seu objetivo de estar no centro, onde está perto lá do polo realmente deles. A medicina também, porque está perto dos hospitais. A arquitetura também, porque está lá naquele centro maravilhoso. Só que, não sei, eu acho que realmente, igual você falou, a gente perde um pouco dessa vivência, mas ao mesmo tempo também, né, tem coisas a ganhar. Rapaz, se eu fosse reduzir esse programa a 2 palavras, certo, Diego? Vou falar com você aqui. 3, na verdade, para a gente usar a conjunção vivendo e aprendendo, não é não, meu irmão? Santo Cristo, te elegi prefeito agora, Gustavo. Cara, foge depois não. delas eu não quero ser prefeito. Não, eu vou pedir no máximo para uma secretaria, criar uma secretaria do design e vai estar tudo bem. Não, mas eu acho que já foi quase tudo dito. Essa coisa de pensar o futuro para mim é uma coisa complexa. Eu tenho cada vez mais praticado coisas na minha vida para me ater muito ao presente, sabe? Acho que a gente tem essa capacidade de mudar o agora e ficar vivendo muito no futuro, para mim, é difícil e às vezes até um erro, assim. Mas tem a ver com yoga, que eu pratico e tudo mais. Mas eu acho que o que foi dito é o que eu vejo como mais relevante e mais aderente ao que eu tenho vivido ultimamente. Essa história da minha relação com favela me fez parar para pensar no quão pelo menos eu vivo numa bolha, assim, né? O tanto que a gente é cheio de privilégios, de uma vida completamente fora do normal e a gente considera isso o padrão e não é a verdade. Então, o que eu tenho tentado cada vez mais, igual você falou, é que nesses tempos livres que a gente tem, que a gente consiga fazer projetos para essa igualdade. Acho que essa palavra é o que pautaria uma possível candidatura minha a prefeito, na verdade diminuir todas as diferenças, porque elas são enormes, a gente não sabe o quão enormes elas são, e isso tem me emocionado muito, me tocado muito e me deixado muito preocupado com a maneira pela qual eu conduzo minha própria vida. Assim, acho que uma cidade que pensa que ela é feita de diversos e que a distribuição das possibilidades restrita, talvez é o que eu mais tentaria mudar, né? Já tento. Sim, agora, se eu fosse prefeito, eu tentaria num âmbito maior. Já está eleito. Os 3 aqui estão eleitos, né? Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho do BH Design Festival, que eu acho que esse mês de maio, que a gente está entrando agora, primeira semana de maio nesse momento, é um mês para a gente dar atenção a esse festival, que vai ser muito importante para a nossa cidade. Você podia falar um pouquinho mais sobre o festival? Posso sim. A gente foi contratado para fazer a identidade desse festival, que é uma iniciativa do Renato Tomasi, e ele tem essa preocupação
de fazer com que Belo Horizonte tenha um festival de design relevante, assim como acontece nas grandes cidades do mundo, né? Toda grande cidade tem o seu bom festival de design. Acho que é uma oportunidade, principalmente, de colocar o design para todo mundo. Eu sempre falo que uma iniciativa de design que é só para designers não foi bem sucedida. Eu acho que é legal quando a cidade respira design, eu acabei de falar sobre isso, né? Quando todo mundo tem acesso àquilo, quando aquilo é relevante para todo mundo. E o conteúdo acho que vai ser super interessante, uma série de mostras, eventos em ambientes de design, lojas, empresas, e no último final de semana de maio, 31 de maio, 1º de junho, se não me engano, vai acontecer um summit aqui que várias pessoas do design, nomes importantes do design brasileiro, virão falar aqui em Belo Horizonte sobre o que é o design no novo mundo, o que é o design nessa contemporaneidade. Eu também vou falar nesse fim de semana. Eu acho que é uma oportunidade para todo mundo entender um pouco mais dessa disciplina que parece tão distante, mas que na verdade é muito próxima da nossa vida. Com certeza. BH Design Festival acontece de 28 de maio a 8 de junho na cidade mais espetacular dessa América Latina. Luciana, na arquitetura, tem alguma agenda que você queria recomendar? Eu queria que você falasse um pouquinho agora, especificamente também dos Jardins Possíveis, mas tem alguma agenda legal na faculdade, ou quem quiser se interessar mais pelo tema, como que a arquitetura impacta na nossa cidade, que você queira deixar para o ouvinte de BH Invisível? Bom, os Jardins Possíveis é uma pesquisa que eu desenvolvo na UFMG, né? Então, a gente tem 2 anos já levantando esses jardins. Ela virou um site, vai virar um canal no YouTube com as entrevistas. A gente está só acabando de editar as entrevistas. Essas são entrevistas incríveis que vale a pena. Jardins Possíveis no YouTube. Ainda tá, a gente só abriu o domínio, enfim, não começou ainda não. Mas a gente já tem as entrevistas que as pessoas contam a vivência delas com a natureza, com os jardins, como que elas cultivam, que tipo de vida na cidade essa convivência estreita com a natureza gera. E na escola de arquitetura, a gente sempre tem, uma vez por mês, alguns papos no auditório. É interessante ficar atento ao site da universidade, porque vale a pena entender como que a gente pode viver tanto a arquitetura quanto o urbanismo, como que a gente pode fazer parte dessa cidade, construir essa cidade. E tem design também, arquitetura, urbanismo e design. Isso. Né? O curso, nós temos os 3 cursos lá na escola. Então, uma vez por mês, a gente tem algumas conversas. Geralmente na primeira segunda-feira do mês. Mas é só ficar antenado no site da Escola de Arquitetura da UFMG. Débora, e você? O que você tem de agenda aí na cabeça? Ou melhor, Débora, onde você se diverte em Belo Horizonte? Quando você sai pra balada? Conta pra gente. Curiosidade agora. Dei uma de Marília Gabriela aqui, hein? Ai, difícil. Eu gosto de barzinho, eu gosto das programações que geralmente tem aos domingos. Visito muito o Palácio da Liberdade, especialmente pelo cinema que tem lá. Mas de eventos agora, em breve a gente vai ter um evento lá na UFMG, que é o EFIS com PH, porque é o Encontro de Pesquisa em História, que é uma semana que vão historiadores do Brasil inteiro. A gente tem minicursos, a gente tem simpósios, a gente tem apresentação de textos. Enfim, os estudantes fazem a apresentação dos seus projetos, das suas pesquisas. Historiadores dão minicursos sobre os temas mais variados, desde nazismo até cinema, até todo tipo de coisa que envolve a história. Então, vale muito a pena. Tem site para você fazer a sua inscrição. E é muito divertido, é uma semana que, assim, todos os historiadores da região de Minas param e vão para a UFMG para discutir suas pesquisas, suas opiniões e museologia e todo tipo de coisa. Incrível. A gente tem aqui, então, BH Design Festival, temos o EFIS, PHIS, e temos os encontros mensais na Escola de Arquitetura. 3 dicas de agenda para esse mês de maio, para você se jogar. Pessoal, a gente está chegando no fim desse BH Invisível. O tema lúdico do programa foi horizontes, no sentido de olhar para um possível horizonte do futuro. Eu já desisti, eu acho que a gente errou no tema, e o tema é a Belo Horizonte agora, a gente viver essa cidade hoje, porque é aqui que a gente está aqui agora. Considerações finais de vocês, eu queria aqueles 140 caracteres do Twitter para vocês deixarem de mensagem para o ouvinte de BH Invisível. Débora, começa com você.
Eu acho que, assim, um evento que marcou muito a comunidade de historiadores, que aconteceu no ano passado, foi um incêndio que aconteceu no Museu Histórico do Rio de Janeiro. Isso se deu em grande parte pelo descaso do governo, pelo esquecimento das pessoas, e eu acho que isso deixa uma lição importante pra gente, não se esquecer, porque a gente pensa que as riquezas, elas estão longe, que a gente tem que fazer um mapa do tesouro, mas elas estão do nosso lado, e cabe a nós usufruir dessa riqueza toda que tem do nosso lado. Então, a nossa cidade tem tanta coisa, às vezes tantos monumentos, tantos museus que a gente só passa na porta e pensa que por a gente morar tão pertinho eles não têm valor, ou então não é algo tão especial assim, mas é. Tem muita gente que vem de longe para ver as nossas belezas, para ver as belezas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e cabe a nós não só mostrar isso pro mundo, mas a gente usufruir também. Lu, obrigado pela presença. Considerações finais. Bom, eu vou pegar um gancho na Débora. A gente tem muita coisa boa realmente acontecendo. Quando eu escolhi o tema Jardins Possíveis, é possível, é o quase real. Então a gente tem muita realidade escondida, esperando só para a gente olhar para ela com um olhinho mais carinhoso. E eu queria dizer que, assim, possível hoje ir de Horizontes, pegando o gancho da possibilidade do programa que era, que a natureza, ela é uma possibilidade e que a gente precisa olhar para ela com um olhar mais de proximidade. Gustavo, considerações finais. Obrigado pela participação. Sei que a agenda tá braba aí também. Eu que agradeço. Bom, eu acho que eu vou usar um jargão que eu usei em muitas entrevistas que eu respondi. Depois que a gente começa a ter uma visibilidade nacional, vinha sempre a pergunta: por que você mora em Belo Horizonte? E eu nunca entendi essa pergunta, por que não morar em Belo Horizonte? E eu comecei a responder com uma frase que eu gosto muito, que é: eu não quero me mudar daqui, eu quero mudar o aqui. Incrível. A gente tem no nosso manifesto uma frase que a gente fala: o melhor lugar para se estar é aqui e agora. Chegamos ao fim de mais um programa BH Invisível, que tem produção e pauta de Patrícia Brandão, João Vitor Rocha, Ramon Moreira, Fred Garzon, Mariase e Dudu Obregon. Na operação aqui nos estúdios, Diego Olímpio, na direção de jornalismo, o queridíssimo Ike Jadjelovic, e na direção geral, Cláudio Bianchini. Produção audiovisual de Renca Produções, das queridas. Muito bem, nosso projeto tem apoio da ABC da Construção. Eu sou Gustavo Ziller, te vejo pelas ruas de BH, aqui na Band News durante a semana e no próximo programa de BH Invisível. Até lá!